nas mídias sociais, nos programas esportivos, não se fala outra coisa a não ser Bahia versus Flamengo. Flamengo versus Bahia. Até a mídia paulista, né, que gosta muito de repercutir, de exaltar os times paulistas, principalmente o Palmeiras. Pouco se fala do jogo entre Palmeiras e Botafogo, tá mais se falando entre Flamengo e Bahia. E o mais engraçado é que eles estão cautelosos, né, para dar um palpite, para dar uma opinião sobre o Flamengo, tendo em conta aí o amasso que o Flamengo deu no Chelsea. Então, se tem um time hoje, né, que pode surpreender o mundo aí, principalmente nessa fase de mata-mata aí, que o Flamengo vai pegar os últimos campeões da Champions, né, e se tem um time que pode surpreender é o Flamengo, até mais pelo estilo de jogo, né, não ser um time que se esconde atrás, é um time que bate de frente ali, que propõe o jogo, de time grande para time grande, né, não é um time que fica se escondendo atrás. Então estão muito cautelosos para falar sobre o Flamengo, porque, lógico, dá um favoritismo ao Bahia, como qualquer um daria até os torcedores, nossos torcedores do Flamengo. Porém, estão muito cautelosos para falar, com medo de o Flamengo meter uma massa no Bahia e surpreender o mundo, né? Tem uns jornais aí, alguns jornais da Alemanha que estão menosprezando o Flamengo, né? Alguns falando aí que vai ser jogo treino, outros falando que vai ser um aquecimento aí pro Bahia pegar o PSG nas quartas de finais. Vamos ver aí. Vou soltar aqui o programa aqui da Renata Fã, né? Cicinho, o Ronaldo Giovanelli falando aí sobre esse jogo do Flamengo. E também tem um programa da ESPN, onde eles, do mesmo programa lá, o mesmo software que faz a seleção do Bola de Prata, da escalação Bola de Prata daqueles do final da temporada, onde seleciona ali os melhores jogadores. Eles fizeram a seleção dessa fase de grupo dos jogadores dos times brasileiros aí. E te falar, hein, eu não concordei muito não. Eles simplesmente deixaram a Arrascaeta de fora. Então fica comigo aí, vamos acompanhar até o final aí. Que coisa, hein? O Bayern de Munique, ele variou bastante as escalações contra o Auckland City, diante do Benfica, que ele perdeu, e contra o Boca Juniors, que ele até sofreu, mas conseguiu organizar a partida. Então, a gente não sabe exatamente qual será a escalação, mas independentemente da escolha que for feita pelo Kompany, a gente sabe que será problema para o Flamengo, Ronaldo. Porque o time tem opções também, tem um elenco forte, tem jogadores com características bem diferentes. O Bayern escutou muitos brasileiros, né? O Kompany escutou muitos brasileiros. Ah, vamos lá para passear. Ah, não vamos ganhar. Aí veio, chega o primeiro jogo, já meteu 10. Falou, esse campeonatinho aqui nós vamos ganhar. Foi aí que ele bagunçou o time. Aí depois ele começou, então agora ele vai ver com outros olhos. Então será uma nova fase também para o Bayern. Que quando chegou, falou, esse campeonatinho aqui nós vamos ganhar tranquilo. Metemos 10 no primeiro jogo, negócio de cartão, sem nada, saldo de gol. Aí aconteceu esse desastre, os argentinos indo embora, os brasileiros chegando aí, todo mundo classificando. Foi doideira. Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias, fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. Não vai ser fácil também não para esses caras aí. Os alemães aí, ó, não vai subir ninguém. Mas é um time de respeito, não é, Cicinho? Quando a gente pensa em Harry Kane, em Neuer, Thomas Müller, que agora está se despedindo, que tem também uma questão sentimental a mais nesse campeonato, o Olise, que está brilhando aí pela lateral. Então a gente sabe que é um time muito compacto, um time que tem muita força e é candidato ao título. Mas se o Flamengo também passar pelo Bayern, aí, Cicinho, aí abre uma avenida, viu? Porque aí começa a ter moral de um jeito que poucos imaginavam. Vai ser um jogado, digamos que é uma final antecipada, né? Porque nós estamos falando de duas grandes equipes. Mas eu acredito numa certa vantagem do Flamengo. Em que setor? Você está muito flamenguista. Não é, na questão do calor. Já não é chega, algo que prejudica já não muito. chegam os repórteres que são flamenguistas, já estão uma mala da rede social, dá até nojo de ver esses caras. Agora, você também agora.
Não, mas... Ué, você quer que eu torça pro Palmeiras? Não! Então tá, então não pro Flamengo. Só pra avisar, o Cicinho acertou que bem antes que o Flamengo seria primeiro, acertou o placar daquele jogaço com o Chelsea. E vou acertar o próximo também. Ah, mas já faz o suspense, não vai ser hoje. Então, só hoje eu vou amanhã. ficar quieto. Aguarde as cenas dos próximos capítulos, mas o Flamengo vai entrar em campo e o Flamengo tem que entrar e impor seu ritmo de jogo. Do outro lado, logicamente, respeitando a equipe adversária. Mas o calor também é um fator positivo para o Flamengo e o Flamengo pode tirar vantagem em cima disso, porque os europeus, eles estão sentindo também porque estão fora do habitat natural deles. Então, enfrenta essa dificuldade de clima, campo não está em 100% as condições, pega um ou outro campo aí com gramado com mais dificuldade e a bola bate na canela deles também. Então... Mengão tá aí forte. Tá, só tem um detalhe, não é um dom, nenhuma característica, mas eu gosto de analisar a psicologia, o gestual, as expressões de treinadores, jogadores. E eu fiquei muito atenta... Fiquei muito atenta à coletiva do Felipe Luiz depois do empate com o Los Angeles FC e achei que, diferentemente dos outros 2 jogos... deu aquela baixada de bola. Achei ele mais cauteloso, falando muito do time alemão. Claro, o jogo não foi tão legal e tudo mais ali, mas ele só projetando a partida de um jeito meio pra baixo. Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas foi... Tipo, ele não pensava, não imaginava que agora pegaria o Bayern de Munique, Edu. Ninguém imaginava, né, Renata? Não. Foi uma surpresa para todos, né? Pegar um Bayern nesse momento. Foi aquele, ops! E esse confronto ainda passando até ainda o Paris Saint-Germain, que tem entre o Inter e o Miami. Então, vai ser uma dificuldade muito grande. E também, é claro, o Felipe Luiz também, analisando o contexto geral, ele pode acreditar sim, Renata. Eu acho que o Flamengo tem um bom time. Eu acho que vai ser um jogo onde que a gente vai ter um parâmetro com relação ao futebol brasileiro e futebol europeu, porque o Bayern também é um dos grandes da Europa e o Flamengo é um dos grandes aqui do Brasil. Então eu entendo que o Flamengo pode encarar sim, de igual para igual com o Bayern de Munique e quem sabe também vencer, porque é um momento onde que nós aqui brasileiros estamos torcendo, porque quanto mais longe os nossos times brasileiros for, vai ser muito melhor para nós. Tomara que a gente consiga ter mais alegrias ainda e podendo elogiar esse desempenho brasileiro numa competição que já pegou, não adianta. A FIFA começou ali tímida, agora está todo mundo já entrosado, encaixado. E o mundo esportivo nunca nos decepciona. Mari, boa tarde. Maris, Jailson, amigo fã de esportes aí em casa. Sim, estou aqui com a seleção da fase de grupos, segundo o algoritmo da TSPN, só com os times brasileiros. Não são jogadores brasileiros. Não, dos times brasileiros, até porque cada vez mais os times brasileiros contando com talentos de fora do Brasil. Então, obviamente, vai ter muito jogador estrangeiro aqui nessa lista, mas são jogadores de times brasileiros, tá? Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Flusão, então, compondo essa seleção. Exatamente. Então, a gente já vai pode... revelar? Não, pode colocar aqui o touch no ar, que daí a gente já vai fazendo nome a nome. Então, uma brincadeira aqui. Então, a gente tem o nosso álbum de figurinhas dos brasileiros, né, dos times brasileiros, não dos jogadores brasileiros. E aqui nós temos, então, os 11 que se destacaram segundo o algoritmo da TSPN. Lembrando que o algoritmo da TSPN compõe 40% da nota do prêmio ESPN Bola de Prata. Então, vamos lá. Começando pelo goleiro. Amigos, quem vocês acham que foi... 3, 2, 1, John. É isso? Fácil, né? John. O John. Tá. Então, o John foi o goleiro dos times brasileiros que mais fez defesa, mais fez defesas em grandes chances, então, muito bem ele. O Everton foi muito bem também, quando foi exigido no Palmeiras, o Rossi também, o Fábio também foi muito bem, mas quem tem a maior pontuação desses 4 foi o John. Lateral? Lateral direito. E aí? Vai ser difícil, né? Varela? Eu ia chutar o Varela também. Você ia chutar o Varela? Uhum. Porque eu tô pensando aqui, do Palmeiras, poxa, não rolou. Não rolou nem Giai, nem o Marcos Rocha quando mexeu. Vitinho, acho que o Botafogo como um todo contra o PSG foi muito bom, né? Vitinho, do lado do Fluminense também botar o Samuel Xavier não foi nada assim. Varelinha? O Dortmund ele foi bem importante, mas é pouco.
Pouco. É isso, vocês estão gabaritando. Então, por enquanto, Schermo. Adoro essa brincadeira. estamos acertando. A Mari O Pereira Varela. empolgada. O Samuel Xavier foi o segundo melhor, por enquanto. Então, se fosse falar de algum outro lateral direito que tenha se destacado, o Samuel Xavier, ele não foi titular no jogo contra o Sam, foi o Guga. Então, talvez por isso, talvez tenha perdido alguns pontinhos, poderiam ter levado ele para essa liderança na lateral Eu direita. acho que vai ter muito Botafogo nessa Dupla de seleção. zaga. Gustavo Gomes tem que estar aí, né? Então, Eu tô pra na mim, dúvida. o meu ponto é o Gustavo Gomes, no primeiro jogo, jogou muita bola, hein, contra o Porto. Sim. Qual que seria a sua dupla de zaga, já? Tô pensando aqui rapidinho, porque eu gostei muito do Barbosa. Pra mim seria Gustavo Então, Gomes e Barbosa. Eu tô achando que é Jair e Barbosa, porque o Jair marca também, né, gol. É verdade, o Jair fez gol, tem isso, é verdade. Você tem um ponto importante. E do Flamengo, a gente não vai... Foram bem, mas... Foram bem, mas eu acho que, assim, defensivamente, né, no que eles estão ali pra fazer, esses... Thiago Silva contra o Dortmund foi um Thiago monstro. Silva também, foi bem. Vamos ver. Ó, um que vocês cravaram, Eu já ia apertar tudo errado. Barbosa. Não, eu decorei antes de vir pra cá. Vamos lá. O outro é o Jair. Ah, então foi a A zaga dupla do de zaga do Botafogo. Exatamente. Tá. Foi o gol, foi o gol, foi o O gol. gol ajuda muito. É, lógico, aqui no algoritmo o gol valoriza muito os jogadores, então o Jair fez o gol lá contra o Seattle Sounders, está aqui na nossa seleção. Na lateral esquerda, eu também gostaria de valorizar muito o Ayrton Lucas e o Alex Telles. Eu acho que ficam entre esses dois, né? Porque o René não vai entrar. Não. Piquerez, ele teve momentos. Mas Então, eu iria de Ayrton Lucas, cara. Eu iria de Ayrton Lucas também. Eu iria de Ayrton Lucas. Pode pôr. Você já sabe? Já sei. Já sabe? Colei esse. Errou. Alex Não, eu sei Telles. que era o Alex Telles, eu sabia. Eu sei que era o Ayrton Lucas. Alex Telles, sim, entrou como... Por assistência, conta bastante também. Sim, ele teve. gol e assistência. Ele tem uma assistência no Mundial, então ajuda ele. Boa. Não é pra pensar com a cabeça do algoritmo. É pra tô pensar pensando com a cabeça da Mari Pereira. Isso. Então. Ah, se ele deu assistência, mas não. Talvez eu prefiro o Ayrton Lucas. Não, tô pensando com a cabeça da A comentarista. Mari Pereira é competitiva, que ela vai tentar Ela quer adivinhar acertar. aqui, Ela sabe. ela não quer. Você não viu a primeira, não? Quando saiu o John... É isso aí. Meiuca. Vamos lá. Então, a gente, para fazer esse time do Bola de Prata, eu segui as regras do Bola de Prata. Do Bola de Prata, não, desculpa. Para fazer esse time dos brasileiros no Mundial, eu segui as regras do Bola de Prata, tendo os melhores em cada posição. O melhor volante, o melhor meia e o melhor atacante. E aí, nessa composição, os outros que vão entrar de acordo com a pontuação deles. Desse jeito, nesse desenho, a gente teve 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes. Tá bom. Então, 4-3-3 com 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes. Tá bom. Tá bom. Isso. Vamos com quem, então? De volantes? Não é pra tentar adivinhar. Não, no meu... Podem Alan. vocês. Eu acho que o Alan do Alan do Botafogo. Botafogo Foi mesmo. seria um dos volantes. Tô tentando... E o Jorginho. Eu acho que... Jorginho só- deu assistência. Jorginho é bom, hein? É só 2 Eu vou volantes. de Gregory e Jorginho. O Jorginho deu 2 assistências. Boa. Peraí, do Fluminense, a gente não vai... Os meninos foram muito bem também, né? Foram muito bem. Martinelli, Hércules. O Rios, ele fica muito condicionado também, porque o Palmeiras deu uma baita oscilada. Mas é que o Rios jogou bola demais Não, ele também. joga muita bola. Joga muito. Eu colocaria Rio... É que o Alan também foi muito bem. Mas, assim... Rios e Jorginho também não é uma dupla... Eu não sei o que eu faço. Clica aí no trem. Vamos lá, ó, o Jorginho, vocês cravaram. Boa. O segundo, Richard Rios. Boa. É. O Rios é muito. Tá justo, né? Mas o Justo, Alan também justo, jogou bola demais. justo. Né? O Richard Rios, ele teve uma pontuação um pouquinho acima do Alan. Lembrando que... O Alan era o segundo? Não, no caso o terceiro? Sim, sim. Eu posso até depois pegar aqui para vocês a posição certinha de cada um deles. Mas lembrando que o Richard Rios, ele ofensivamente produziu muito também. Verdade. E isso para o algoritmo também é muito importante. O Richard Rios, ele chega mais à frente, finaliza muito, cria muitas chances. Então, com isso, obviamente, ele também é muito valorizado. Meia? É só um meia, Mas né? ele vai entrar É só como um meia. atacante? O Wallace entra como atacante. O Arias. O Arias. O Arias está como atacante. Atacante. Então, de meia... Arrascaeta. Arrasca. Deixa eu ver. Porque é um só, né? É um só... apesar de que o Maurício fez gol, né? Mas o Arrasca também. O Arrasca também. Eu iria de Arrascaeta. Se não for Arrascaeta, você vai tomar um peteleco na orelha agora, ao vivo. Não, eu iria de Arrasca também. Arrascaeta. Arrascaeta? Tá bom, é o Maurício. Além do Maurício. O Maurício... Maurício, um gol e uma assistência nesse Mundial. Tá jogando muito também. Então, e aí outra coisa que também valoriza muito o Maurício... Não, merece muito. Ele joga menos minutos. E isso pro algoritmo,
quanto, assim, é lógico que você jogar muitos minutos é bom, mas se você tiver atuações muito boas, muitos gols e assistências, faz sentido, com menos minutos, você valoriza muito o jogador. Traz esse tal de algoritmo aqui pra eu dar um peteleco na orelha dele também. Esse melhor super algoritmo. Esse senhor. Eu quero que esse super algoritmo. Mas o Arrascaeta tá tipo aquele cabelinho, viu, Mari? Pouquinho. Bem pouquinho atrás do Maurício. Não, mas... John Arias já tá, né? A gente já pode... Arias tá, beleza. Onde está John Arias? Tá aqui. Beleza, Arias, sem conversa. Não tem brincadeira. Eu acho que estará Igor Jesus. Jesus. Igor Jesus. 2 gols. Fechamos o Igor Jesus. Falta um. Aí ferrou, peraí. Deixa eu pensar. Não... Do Palmeiras não vai ser. Vitor Roque. Meio atacante, vai. O Alacian fez 2 gols. E ele precisou de menos minutos do que todo mundo. Sim. Pra você, e aí, você tomou esse super algoritmo aí? Sim, ele tem pouquíssimos minutos. Isso é um problema pra ele também. Porque ele tem pouca finalização, tem pouca chance criada, tem outras ações que faltam também. Porque do Fluminense não vai entrar Canobi, não vai entrar Everaldo nem Cano. O Keno? Não. Pode ser uma boa. Do Flamengo tem o Luiz Araújo, Cebolinha. Luiz Araújo deu assistência. Porque ele falou meio atacante. É verdade. O Ricardinho. É verdade. Gol e assistência, Luiz Araújo. Boa. Luiz Araújo. Boa. Gol e uma assistência dele no campeonato. Baita, hein? Então do Fluminense a gente só tem o John Arias. Aquelas. Técnico tem ou não? Não, infelizmente técnico a gente vai só por nota no Bola de Prata. Ricardinho técnico. Então, nesse caso, agora a gente vocês só tem os jogadores mesmo. afastam um pouco pra tirar a foto aí, ó. É porque vocês não têm... Ó, Mariana, não precisa você não ficar tem de costas, só um joinha mérito aqui, nenhum ó. aí, viu? Não. Dá um joinha. Então, mas fala isso pra internet. Não, mas falando sério, vocês agora, olhando pra escalação, pra gente Queria fechar. ter foto. Você trocariam quem? 30 segundos. Alguma coisa que vocês mexeriam? Não. Eu talvez colocaria o Ayrton Lucas no Eu meu gostei do Ayrton Lucas no Teles e o Arrasca no Maurício. Eu não. time. Eu tô com você também, já. Pronto. Beleza, Ricardinho. Aí o Alan no Richard Rios. Com todo respeito ao Richard Rios. Mandaram a gente fazer a pose. Com todo com respeito. print. Com todo respeito ao Richard Rios, mas o Alan me... Tem que tirar o... tem que tirar? Fechado, então. Acabem com a nossa carreira. É isso, pessoal. O Esporte